Olá, alunos! Bem-vindos de volta para a nossa 21ª aula. Semana passada eu falei para vocês que nesta semana nós falaríamos um pouquinho sobre a frase temática, aquele recorte que vem acompanhado dos textos motivadores e que direciona a escrita da sua redação. Mas, antes da gente falar especificamente de cada tipo de recorte temático, eu queria falar com vocês sobre todos os temas que já caíram no Enem. Não sei se vocês sabem, o Enem, algumas vezes ele tem 2 aplicações, algumas vezes ele tem 3 aplicações. Hã, que aplicações são essas? Nós temos a aplicação regular, que é o Enem que todos os alunos fazem, e nós temos, o Enem PPL, que é outra aplicação para outro grupo social. Eventualmente, acontece de o Enem ter mais uma aplicação, já aconteceu, por exemplo, o Enem Digital. E é muito importante que a gente saiba quais são as propostas que já caíram nessas provas. Por quê? Porque são temas que não vão aparecer da mesma forma e a gente pode fazer uma análise da construção das frases temáticas. Pensando nisso, eu, o professor Valdir e o professor Rafael Reis montamos um e-book com todas as propostas anteriores do Enem. Então, se você tem interesse de ver quais foram todos os temas, tem uma lista com todos os temas, e em seguida todas as propostas com os textos motivadores, exatamente como isso esteve na prova. Se você tem curiosidade de saber, se você tem interesse, vai lá, baixa o nosso e-book, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para você poder fazer uma análise completa desses temas do Enem. Mas agora, vamos falar um pouquinho das nossas frases temáticas. Eu selecionei aqui 10 formas de construção das frases temáticas, com viés positivo, negativo, enfim. A gente vai passar por cada uma dessas formas de construção da frase temática. Algumas são bem mais recorrentes, já apareceram em muitas provas do Enem, algumas apareceram pouco, mas já apareceram, e tem algumas que ainda não foram abordadas. É claro que algo que é mais recorrente tem mais chance de aparecer novamente, mas a gente não pode desconsiderar que há a possibilidade de cair um recorte que seja um pouquinho diferente do que vem aparecendo na prova. Por isso que nem todos os tópicos aqui já caíram repetidas vezes. O que, que eu tentei fazer para ficar mais organizado, para vocês compreenderem melhor? Eu sempre coloquei de exemplo temas retirados das provas do Enem. Quando o tema que aparece não estava em uma prova anterior do Enem, tem um asterisco do lado, certo? Então foi assim que eu organizei para vocês compreenderem melhor. Vamos começar. Então, vamos lá. Tópicos muito importantes. Primeira coisa, a gente precisa ter muita atenção a todas as palavras presentes na proposta. As palavras que fazem referência ao tempo, as palavras que fazem referência ao espaço, as palavras que direcionam se o seu texto vai falar sobre desafios, sobre impactos, enfim. Então, todas essas palavras, cada uma das palavras da frase temática importa, tá? A gente precisa ler essa frase com muita atenção para não interpretar de forma errada, para não abordar parcialmente. Então, para que a gente consiga abordar o tema de forma completa, para que a gente consiga oferecer vocabulário em relação a esse tema, a gente precisa ler a frase temática com calma, diversas vezes, explorando o vocabulário e, claro, fazendo a associação com os textos motivadores. Então, muita atenção à demarcação temporal e espacial, principalmente. Depois, como eu falei, o vocabulário dessa frase é muito importante porque ele vai precisar perpassar todo o seu texto. Você vai precisar ficar voltando nas palavras desse tema para demonstrar que você está se adequando à discussão. Então, para que você não perca ponto por repetição vocabular, é muito importante que você use estratégias de retomada dessas frases, dessas palavras do tema. Isso já foi tópico de aula, o professor Valdir falou sobre como fugir da repetição de palavras.
algumas aulas atrás, então se você ainda não assistiu essa aula, volta lá para você ver estratégias para além do uso de sinônimos, porque sim, nós temos outras estratégias para além do recurso da sinonímia. Próximo elemento importante, tentar não copiar a frase exatamente como ela está lá na prova. É interessante você usar todo o repertório vocabular dessa frase, mas não necessariamente você precisa repetir a frase inteira. Você pode trocar uma ou outra palavra por sinônimos, né, palavras que tenham o sentido equivalente, para demonstrar que você sabe também fazer uso de repertório de palavras. A gente demonstra uma série de repertórios quando a gente está construindo o nosso texto. O repertório vocabular, o repertório linguístico, né? Quantos recursos de linguagem nós conhecemos, o repertório sociocultural. Então, quando você explora a parte de sinônimos da frase temática sem copiá-la ao pé da letra, você demonstra repertório vocabular, certo? E por fim, como eu disse, muito importante a gente alinhar a proposta de redação, os textos motivadores com a frase temática. A frase, ela vai ter conexão com esses textos motivadores e é muito importante que a gente consiga ler os textos motivadores de forma crítica, compreendendo quais são os insights que aqueles textos podem te oferecer, enfim. Depois nós vamos ter uma aula aqui falando um pouquinho mais sobre como ler os textos motivadores, enfim. O professor Valdir faz uma análise da proposta de redação do Enem 2023, lá nas primeiras aulas. Então, novamente, se você não assistiu essa aula, volta lá para você assistir. Continuando, aqui a aula em que o professor Valdir fala sobre a construção da frase temática é a aula 20. Então, fiquem atentos aí em relação a isso. Primeira forma de construção da frase temática: indicação do tema de forma neutra. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, publicidade infantil em questão no Brasil, que foi um tema que já caiu no Enem, aqui nesta frase não está dizendo se a publicidade infantil é boa ou se a publicidade infantil é ruim. Está colocando a publicidade infantil em debate. É claro que os textos motivadores, eles vão direcionar a nossa discussão para um debate que problematiza, que vê problema na publicidade infantil. Mas a frase em si não traz esse viés negativo. Assim como no segundo exemplo, que não foi um tópico que caiu no Enem, o acesso à alimentação saudável no Brasil. Por que essa é uma frase neutra? Não fala se o acesso é bom, não fala se o acesso é ruim, não fala se o acesso é fácil, se o acesso é difícil. Então, é uma frase neutra. É o nosso texto, é a nossa construção textual que vai problematizar esse tema, lembrando que o Enem está sempre debatendo questões problemáticas dentro da sociedade, né? Algo que está insatisfatório, algo que precisa ser melhorado. Então, a frase é neutra, mas a discussão vai sempre caminhar para uma problematização. Já nesse segundo tópico, o problema já é apresentado no tema, na frase temática. O primeiro exemplo, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ou seja, as doenças mentais carregam uma carga negativa, um estigma, uma visão negativa. Então, aqui já tem um problema, a visão negativa sobre alguma coisa. Assim como no segundo exemplo, invisibilidade e registro civil. Ou seja, há aqui uma palavra, que é invisibilidade, que está atribuindo uma carga de problema ao tema que está sendo discutido, certo? Então, nesse caso, a própria parte, as próprias palavras estigma e invisibilidade estão trazendo uma carga de problema para a sua redação. Vou voltar rapidinho aqui no item 1, só para dar um exemplo em relação à questão da alimentação saudável. Se o tema fosse fome, fome não é um tema neutro. Fome é um problema. Então, não teria um viés neutro. Então, a gente precisa analisar as palavras, tá certo? O item 3, apresentação de um tema com um viés positivo, que normalmente deixa os alunos bastante confusos. Então, efeitos da implantação da lei seca no Brasil.
Os efeitos da implantação da lei seca são ótimos, né? Redução do índice de acidentes, redução dos gastos públicos, com isso, redução do impacto na segurança no trânsito, enfim. Então, se a lei seca ela é boa, por que a gente está falando dela? A gente está falando dela porque ela é boa, mas ela não está satisfatória o suficiente. Existem aí problemas que estão fazendo com que essa legislação não seja 100% efetiva. Então, sim, ela tem efeitos positivos, isso vai ser discutido, precisa ser discutido no seu texto. Você precisa apresentar quais foram os efeitos positivos, mas você pode fazer uma contraposição. Esse foi o efeito positivo, mas não está acontecendo 100% por esse outro motivo, certo? O segundo exemplo que eu deixo aqui é efeitos da política antifumo no Brasil. A política antitabagista, ou política antifumo, legislação antifumo, ela trouxe uma série de benefícios para a sociedade, uma vez que o tabagismo é uma das causas, uma das maiores causas de mortes evitáveis no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, você criar uma política antifumo possibilita que esse problema seja reduzido. Então, é um tema com viés positivo. Então, quais foram os efeitos da política antifumo? Você pode enumerar os efeitos, mas existem aí coisas acontecendo que estão fazendo com que a política antifumo não seja tão efetiva, certo? Tema com apresentação de duas discussões. Eventualmente, pode ser que a própria frase temática já te indique dois assuntos que podem ser discutidos na sua redação, como reconhecimento e contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Então, o reconhecimento vai ser assunto de um parágrafo e a contribuição vai ser assunto de outro parágrafo. Um outro exemplo aqui é um exemplo que não caiu no Enem, mas produção excessiva de lixo e sociedade do consumo. Ou seja, você tem aí dois tópicos que podem ser explorados em dois argumentos, nos dois parágrafos de desenvolvimento. A gente precisa ficar muito atento a esses detalhes da proposta, até para a gente conseguir selecionar melhor palavras que vão fazer parte do nosso texto. Se a gente vai se dedicar um pouco mais à parte de descrição do problema ou à parte de problematização no sentido de apresentar quais são as consequências que esse debate está causando, para quem, como, enfim. Então, a frase temática é essencial para esse direcionamento. Agora, tema que exige apresentação de problemas. Então, não é que o tema já tenha o problema, como fome, que a gente falou lá atrás. Aqui exige-se do aluno que um problema ou mais problemas, porque são dois argumentos, sejam discutidos. Então, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quais são os desafios para a gente acabar com a invisibilidade? O que está sendo um obstáculo? O que está sendo um problema aqui? Então, você vai dizer quais são os desafios. Assim como o outro tema que já caiu no Enem, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, quais são os desafios para valorizar esses grupos? Existem uma série de desafios, né? Preconceito, intolerância, disputa de terras, enfim. Então, é muito importante que a gente perceba que a palavra desafios pode ser desafios, obstáculos, problemas. Todas essas palavras carregam aí a mesma carga semântica. Vamos falar agora de tema que exige debate de consequências. Então, o tópico anterior era desafios para algo acontecer. Agora são as consequências de algo que já acontece. Então, consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Quais são os impactos da busca? Quais são as consequências dessa busca? Quais são os resultados da busca por um padrão de beleza idealizado? E uma outra sugestão de tema que é impactos do etarismo na sociedade brasileira. Então, quais são as consequências, os resultados, as implicações da discussão sobre etarismo, do etarismo, da prática do etarismo, certo? Então, você vai dizer assim, Aline,
mas quando a gente fala de desafios, pode ser a parte mais expositiva do parágrafo, e quando a gente fala de consequências, é a parte mais argumentativa do parágrafo. Os dois textos vão ter essas duas partes, tanto o texto do tema 5, que a gente viu, quanto o texto do tema 6. Sim, os dois textos terão essas duas partes para a construção da estrutura da sua redação. Mas é importante que você saiba conscientemente que você precisa dar uma atenção maior para a parte de consequências aqui e não necessariamente você precisa se estender muito na parte dos desafios. Se o tema é desafios, consequentemente você precisa se estender um pouco mais nessa outra parte. Continuando, tema 7, tema com apresentação de pergunta direta. A questão de apresentação de pergunta, é muito raro o Enem construir uma proposta com pergunta. Existem outros vestibulares que exploram essa modalidade de uma forma muito mais intensa. Mas já apareceu, já esteve na segunda aplicação do Enem há alguns anos. Então a gente não pode descartar essa possibilidade. Aqui a pergunta foi: o grupo fortalece o indivíduo? E a frase que eu deixo de sugestão é: ativismo digital é uma forma de exercer cidadania? E aí, quando você tem uma pergunta, você obrigatoriamente, não de forma direta, não de forma explícita, mas você precisa indiretamente responder a esta pergunta no seu texto, preferencialmente já na introdução, para já se posicionar em relação ao debate, tá bom? Tema 8, tema que exige apresentação de solução, medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Então, quais foram as medidas tomadas? A gente precisa apresentar essas medidas. Elas foram boas? Elas estão satisfatórias? Estão eficientes? O que nós podemos melhorar em relação a essas medidas? Então, essa é uma discussão que a gente pode travar aqui. Ou ainda, uma outra forma de construir uma proposta com a apresentação de solução é alternativas para a escassez de água no Brasil. Você pode apresentar uma alternativa que resolveria a falta de água, mas qual é o problema para essa alternativa ser implantada? É uma forma de construir o seu texto. 9, frase com limitação na abordagem temática, e aqui é um tópico muito importante porque o Enem tem sido repetido. O Enem tem repetido bastante a estratégia de usar mais de fazer uma restrição, de fazer uma restrição em relação ao tema. Então, por exemplo, o primeiro exemplo é combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais da informação por crianças. Então, não é o uso indiscriminado de tecnologia pela sociedade, por adultos, por idosos, por adolescentes, é por crianças. Então, há uma limitação, uma restrição do debate em torno de um único grupo. Assim como, no segundo exemplo, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Então, não é diminuir a desigualdade dentro da cidade, em um centro urbano, na cidade de São Paulo, por exemplo. É reduzir a desigualdade entre as regiões. Aqui a gente está falando, então, de desigualdade regional. Não é de desigualdade municipal, não é de desigualdade social de uma maneira ampla, é entre as regiões, certo? Então, aqui, essas palavrinhas que fazem esse recorte ficar um pouquinho mais limitado e específico fazem toda a diferença para você conseguir abordar o tema de forma pontual e não tangenciar a proposta. E 10, frase com abordagem de 2 eixos temáticos. Esse aqui, muito, muito, muito recorrente no Enem. O que é isso? O Enem, eventualmente, ele tem cobrado mais de um eixo temático. Nós estamos aqui semanalmente falando sobre repertórios de diversos eixos: saúde, educação, meio ambiente, desigualdade, pobreza. Então, estamos perpassando vários eixos. Mas é possível que, por exemplo, use-se o eixo da mídia associado ao eixo das minorias sociais, que é o que a gente viu aqui na questão do uso das TICs por crianças. Você tem um tema de tecnologia, que é um eixo temático, relacionado a uma minoria, que é o grupo constituído de crianças.
Os exemplos que eu coloquei aqui são desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, você tem o eixo temático da educação associado ao eixo temático das minorias, no caso aqui das pessoas com deficiência, e dentro de pessoas com deficiência, a proposta fala apenas dos surdos. Então, para além de uma abordagem de dois eixos, é a abordagem de dois eixos com um deles bastante restrito, certo? E quando eu digo bastante restrito, não significa que tem poucas pessoas que fazem parte dele, tá? Restrito no sentido de estar abordando um subgrupo dentro das pessoas com deficiência. Um outro exemplo aqui, desafios para a identificação dos casos de violência ocorridos no ambiente escolar. Então, a proposta aqui, ela não fala sobre violência urbana, ela não fala sobre violência doméstica, ela fala sobre violência na escola. Então, você tem um eixo temático que fala sobre questões urbanas e você tem um eixo temático que fala sobre educação, certo? Então, aqui, as duas possibilidades de exemplo, fiquem muito atentos em relação a isso, porque não dá para falar de violência em um parágrafo e de escola em outro, você tem que falar de violência na escola em um e de violência na escola em outro. É muito importante que todos os elementos da frase temática sejam abordados de forma completa em todos os parágrafos. Beleza? Bom, por hoje é só. Espero que tenha clareado um pouco mais a parte de como lidar com a frase temática. É claro que a gente não consegue construir aqui exemplos de como fazer uma redação com cada uma dessas frases, senão a aula ficaria muito extensa, mas com certeza você vai poder agora olhar com um pouquinho mais de conhecimento para essa frase, dominando um pouco mais das estratégias para conseguir destrinchar aquele tema que a proposta está te oferecendo, certo? Bom, é isso. Na próxima semana, o professor Valdir está aí para mais aulas sobre eixo temático.